quase ninguém percebe o momento exato em que o amor começa a mudar. Porque essa mudança não acontece no coração, nem nas atitudes mais visíveis, mas dentro do cérebro. Antes de qualquer conversa difícil, antes de qualquer afastamento físico, antes mesmo da sensação consciente de que algo está errado, o cérebro já começou a se reorganizar. E é justamente por isso que tantos relacionamentos terminam com a sensação de surpresa. Como se o fim tivesse surgido do nada, quando na verdade ele vinha sendo preparado em silêncio há muito tempo. A maioria das pessoas acredita que o amor acaba quando algo grave acontece, uma traição, uma grande decepção, uma quebra de confiança. Mas a ciência mostra que, na maior parte dos casos, o amor não acaba de repente. Ele vai sendo transformado. O cérebro vai ajustando prioridades, reduzindo respostas emocionais, diminuindo a liberação de neurotransmissores ligados à conexão, até que a relação deixa de ocupar o mesmo espaço interno que ocupava antes. E o mais perigoso é que tudo isso pode acontecer enquanto, externamente, a relação ainda parece normal. O cérebro humano é plástico, adaptável e profundamente econômico. Ele aprende com o tempo, com a repetição e com a ausência de estímulos. Aquilo que não exige atenção, não provoca novidade e não gera envolvimento emocional intenso passa a ser tratado como pano de fundo. Isso é fundamental para a sobrevivência, mas extremamente delicado quando aplicado aos vínculos afetivos. Quando o cérebro entende que a relação não exige mais investimento emocional constante, ele começa a realocar energia para outros focos, outros estímulos, outras fontes de recompensa. No início de um relacionamento, o cérebro opera em um estado de alta ativação. A dopamina, expectativa, curiosidade, antecipação. Pequenos gestos têm grande impacto porque o cérebro ainda está aprendendo, explorando, registrando. Com o tempo, essa ativação naturalmente diminui. Isso não é um problema. O problema surge quando, junto com a diminuição da novidade, também desaparece a presença emocional. Sem atenção consciente, o cérebro não encontra razões para manter aquele vínculo no centro de suas prioridades. É nesse ponto que acontece uma mudança silenciosa, quase imperceptível. O parceiro deixa de ser uma fonte ativa de estímulo emocional e passa a ser um elemento previsível da rotina. Não há necessariamente desamor, mas há acomodação neural. O cérebro se acostuma. E quando se acostuma, ele reduz resposta, reduz curiosidade, reduz envolvimento, reduz esforço. Aos poucos, a relação continua existindo, mas o vínculo começa a perder densidade emocional. Muitos casais entram nessa fase sem perceber. Continuam juntos, cumprem compromissos, compartilham tarefas, mantêm a aparência de estabilidade. Mas internamente algo já mudou. As conversas se tornam mais funcionais. As perguntas mais profundas desaparecem. A escuta vira resposta automática. O cérebro passa a operar no modo econômico, fazendo apenas o necessário para manter a estrutura, não para nutrir a conexão. Existe um fenômeno amplamente estudado na psicologia chamado habituação. Ele descreve a redução da resposta emocional diante de estímulos repetidos. Quando aplicado às relações, significa que o cérebro pode reagir ao outro com a mesma intensidade, não porque ele perdeu valor, mas porque deixou de ser atualizado emocionalmente. O amor não some, ele deixa de ser alimentado. E o cérebro, diante disso, se adapta. O grande problema é que essa adaptação não gera dor imediata. Pelo contrário, ela gera conforto. Tudo fica mais previsível, mais estável, mais fácil de administrar. E é justamente essa ausência de desconforto que impede a mudança. Quando não há conflito, quando não há crise, quando não há emoção intensa, ninguém sente urgência em fazer algo diferente. O cérebro entende que está tudo sob controle e segue ajustando o vínculo para um estado cada vez mais neutro. Com o tempo, essa neutralidade começa a ser sentida como vazio. Não de forma clara, mas como uma sensação difusa de distância. Algo não encaixa, mas ninguém sabe explicar exatamente o que. O amor ainda existe como conceito, como memória, como história compartilhada, mas já não se manifesta com a mesma força no presente. E como o cérebro responde ao agora, não ao passado, ele começa a buscar estímulos em outros lugares. Esse é um ponto delicado, porque muitas pessoas interpretam essa busca como falta de caráter ou desvio moral. Mas, na maioria dos casos, trata-se de uma resposta neurológica básica. O cérebro busca o que o ativa, o que o engaja,
o que o faz sentir vivo. Quando a relação deixa de cumprir esse papel por ausência de investimento emocional, outras fontes acabam ocupando esse espaço, às vezes o trabalho. Às vezes distrações constantes, às vezes outras pessoas. O clímax desse processo não é uma grande explosão emocional, não é uma briga decisiva, não é um evento dramático. O clímax é o silêncio. É o momento em que alguém percebe que já não sente falta como antes, que já não se importa da mesma forma, que já não reage. É quando o cérebro já reorganizou suas prioridades e o vínculo perdeu centralidade. Nesse estágio, muitas pessoas dizem que o amor acabou, quando na verdade ele já vinha sendo transformado há muito tempo. Talvez o aspecto mais doloroso dessa mudança seja o arrependimento tardio. Olhar para trás e perceber que os sinais estavam ali, mas pareciam pequenos demais para merecer atenção. Pequenas ausências, pequenas distrações, pequenas escolhas repetidas. O cérebro não trabalha com grandes declarações de intenção, ele responde a padrões. E padrões de ausência ensinam o cérebro a se desligar. A boa notícia é que essa mesma plasticidade cerebral permite a reconstrução do vínculo, desde que haja consciência e intenção. O cérebro responde rapidamente à presença genuína, à curiosidade renovada, à atenção real. Mas isso exige sair do automático. Exige perceber que amar não é apenas sentir algo, é sinalizar todos os dias que o outro ainda importa. Não com gestos grandiosos, mas com presença verdadeira. Se esse conteúdo fez você refletir sobre suas relações, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção. Isso ajuda não só o algoritmo, mas principalmente a transformar a reflexão em consciência. Deixe seu like para que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas e se inscreva no canal se você acredita que entender o cérebro é um dos caminhos mais profundos para amar melhor. O cérebro muda antes do amor acabar, e perceber isso a tempo pode mudar tudo.